ter sentimento de dono, porra nenhuma, sentimento de dono quem tem que ter sou eu. Do 0 aos 100 mil reais com time comercial. Nesse vídeo eu quero te mostrar na prática as decisões, estratégias e os planos que eu vou utilizar para levar um time comercial do 0 aos 100 mil reais em vendas por mês, por semana, por dia e quem sabe até por vendedor, não é mesmo? E com certeza você não me conhece, eu sou Alberto Oliveira, eu dirigi aqui a Sales 3R, que é a minha empresa hoje, que é uma empresa de soluções comerciais. A mais popular delas, a nossa solução de terceirização comercial. Então, a gente já chegou a terceirizar mais de 25 times que nós formamos, gerenciamos e treinamos toda semana para outras empresas. Então, tudo que eu vou compartilhar com você aqui é o que eu aprendi dos últimos 4 anos formando esses times, gerenciando esses times e principalmente produzindo resultados como esses aqui, que são os que os meus clientes hoje vendem todos os meses. E aí a gente se pega na primeira decisão. Na hora de montar um time comercial, qual que é a primeira coisa a se fazer? A maior parte dos empresários pensa e age para contratar um vendedor. E de certo modo até faz sentido, só que na prática, normalmente esse é um dos principais problemas. Por quê? Você contrata um vendedor, passa para ele uma lista de leads, um WhatsApp para ele fazer atendimento, um telefone para ele fazer a ligação e espera que aquilo dê resultado. E normalmente o resultado não vem. E em 99% das vezes, você, dono de empresa, acaba culpando o vendedor pela falta desse resultado. Normalmente o que está faltando é um pouco de estrutura, um pouco de estratégia, de planejamento para que aquele vendedor entregue resultado de verdade. E é exatamente por esse motivo que eu não vou começar por um vendedor. Eu vou começar sendo eu mesmo o vendedor e eu vou contratar um SDR, um pré-vendedor. Por quê? Porque um pré-vendedor vai ter como trabalho principal agendar, qualificar os leads para fazer reuniões de vendas. E não tem ninguém melhor do que eu aqui no meu negócio para fazer essas reuniões de vendas. Claro que isso pode me custar algumas horas importantes no meu tempo como gestor e dono do negócio, mas nesse primeiro mês de vendas eu tenho certeza que isso é o importante, o adequado. Logo, eu vou conseguir ter muito mais controle de todo o resultado que esse time comercial vai gerar. Então, eu acredito muito que essa é a decisão mais adequada, porque um vendedor solto, sem controles, sem scripts, sem cadência, sem processos bem definidos, não vai trazer resultado nenhum, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. E aqui a gente quer blindar você desses erros. Então, primeira decisão, contratar um pré-vendedor e não um vendedor. E aí, beleza, vamos contratar então. Só que, como não errar na contratação? Como fazer aquela contratação da maneira mais correta, mais adequada e principalmente como encontrar a pessoa certa para encaixar aí no teu negócio? Bom, aqui na nossa empresa, na Sales 3R, a gente tem muita expertise com isso. Eu, particularmente, só nesse ano de 2026, eu já exercitei mais ou menos uns 20 processos seletivos. Normalmente, a gente trabalha ali com uma média de 40 a 60 candidatos entre cada processo seletivo desse. E eu garanto para você, o processo seletivo é o maior problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas simplesmente abre a vaga. E aí que está o desafio. Se você só abre a vaga sem definir os critérios, sem definir quanto aquela pessoa ganha, quais são as responsabilidades, as atribuições, normalmente você contrata errado. Então, vou compartilhar com você nessa tela aqui o que eu fiz para preparar essa vaga. Primeiro ponto é, a gente sempre começa pela cultura. Então, aqui na 3R, os 3 R's são 3 pilares da nossa metodologia que a gente segue todos os dias, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir para produzir resultados comerciais. Resultado, rotina e ritual. Esses 3 R's, eles são um guia da nossa operação. Se o vendedor, o pré-vendedor entender bem esses 3 pilares, ele vai conseguir se encaixar dentro da nossa empresa, produzir resultados e, consequentemente, ganhar dinheiro junto com a gente. Então, cultura é o principal indicador que você vai avaliar antes mesmo dos currículos, beleza?
preciso deixar claro o que essa pessoa faz, o que essa posição vai fazer. E aqui é bem claro, SDR é quem abre a porta, quem prospecta, qualifica e agenda. Não é quem fecha o contrato, ele conversa com quem decide, mas ele não fecha o contrato. Então, aqui eu já deixo claro em uma linha qual que vai ser o trabalho, o papel dessa pessoa dentro da minha empresa. E aqui também a gente já começa a fazer um filtro. Por quê? Eu já trago aqui uma visão geral da quantidade de atividades, de reuniões, de objetivos que eu vou esperar dessa pessoa. Por quê? Quando essa pessoa vê a quantidade de coisa que ela vai fazer, se ele não tem o DNA, o sangue, a garra para fazer isso, aqui eu já começo a cortar os candidatos ruins. Então, outro ponto importante, definir quais são as responsabilidades. O que essa pessoa faz no dia a dia? Qual que é o dia a dia daquela função? No caso do SDR, prospecção ativa por telefone, e-mail e LinkedIn. Qualificar os leads que vêm dos anúncios. Agendar reuniões qualificadas para os closes. Então, eu sempre digo aqui que o principal trabalho do SDR é justamente qualificar os leads. Em seguida, é responsabilidade do SDR manter o CRM atualizado, bater meta e rodar a cadência estruturada. Isso aqui é importante que a pessoa tenha clareza antes mesmo de ter qualquer contato com a tua empresa, para que ela saiba, primeiro, que você tem um mínimo de organização e segundo, que o trabalho é duro, que o trabalho é difícil. Acho que só isso aqui já merece o teu like aqui nesse vídeo, hein? E claro, não esquece de se inscrever. Outro ponto importante, deixar claro quem serve e quem não serve para o meu negócio. O DNA da tua empresa é o que vai filtrar os candidatos bons dos candidatos ruins. E quando eu deixo claro quem serve e quem não serve para essa vaga, automaticamente eu já vou fazer isso. Porque se a pessoa é de muito mimimi, se o cara não consegue fazer uma cold call, se ele não consegue ligar muitas vezes, ouvir muitos nãos, cara, essa pessoa não vai dar certo nessa posição. E não adianta eu descobrir isso depois que eu contratei, tô pagando salário e tô perdendo tempo, tô gastando lead com essa pessoa. Então eu já deixo claro no início para quem serve e para quem não serve aquela vaga. Ponto importante, eu sei que aqui você já deve estar pensando que é muita coisa e de fato é muita coisa. Só que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que você pode acessar esse material aqui que eu estou te apresentando como exemplo, que é o material da minha empresa, e também um prompt para você copiar e colar aí na tua inteligência artificial, no teu chat GPT, no cloud, que vai te ajudar a gerar esse mesmo material com as informações, com o perfil da tua empresa, beleza? E aqui por último, e não menos importante, remuneração. Qual é o plano de remuneração para essa pessoa? Você vai ver os meus valores aqui do lado e provavelmente você vai achar que são valores bem altos. E sim, até para mim eu tô achando que é bastante grana para uma posição como essa, para um primeiro contratado. O que vai influenciar a definição desses valores? Duas coisas basicamente. Primeiro, a tua margem, o quanto você tem de resultado em cada venda que aquela pessoa, que aquela posição traz para o teu negócio. Como eu te falei, aqui a gente está falando da venda de produtos de ticket médio alto. O nosso produto mais barato hoje custa R$6.000. Então eu tenho uma margem boa para remunerar bem essa pessoa. O segundo fator que vai influenciar nisso é o mercado que você está, a região que você atua. Eu estou falando de uma posição para um SDR que vai trabalhar presencial 2 dias aqui em São Paulo, capital. E aqui a gente tem um piso salarial já bem elevado, bem mais alto que várias outras cidades do Brasil. Então, tu precisa pesquisar qual que é o piso salarial daquela posição para tu assim. Por que é importante essa pessoa saber exatamente qual que é o plano, aonde que ela pode chegar na remuneração dentro da tua empresa? Porque vendas, e ainda que o SDR não vá diretamente vender, ele está numa posição comercial, não adianta. Para quem está nessas posições comerciais, o dinheiro é um grande motivador. E se você acha que não, se você acredita que não, você está errado, velho. Você está errado. Se o vendedor está indo para a tua empresa, ele está indo porque ele quer ganhar dinheiro. Ele precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Se ele não sobreviver, você não tem um vendedor. Então, esquece essa ideia de que o vendedor tem que vestir a camisa e coisas do tipo, que isso daí é uma das maiores mentiras que já te contaram. Eu não acredito nessa parada de
o vendedor, o colaborador tem que ter sentimento de dono. Porra nenhuma, sentimento de dono quem tem que ter sou eu. O colaborador, ele tem que ter vontade de ganhar dinheiro e eu preciso trazer as condições para ele ganhar dinheiro. Se ele estiver ganhando dinheiro e eu estiver ganhando dinheiro, a gente vai seguir feliz por muito tempo. Então aqui eu tenho um plano de remuneração que é baseado no meu modelo de negócio. É importante que tu faça isso baseado no teu. O que é ainda mais importante? Que você não deixe essa pessoa começar sem saber exatamente quanto ela pode ganhar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto mês. Essa pessoa precisa ter clareza disso, porque é essa clareza dos valores que vai trazer bons candidatos para o teu processo seletivo, beleza? E por último e não menos importante, é bom deixar claro para essa pessoa como que ela sobe cada degrau. Você viu aqui que tem alguns degraus de remuneração, que vai desde a rampa, pleno, sênior e master. Eu deixo claro também como que ele sobe cada degrau, certo? Como que ele progride de um degrau para o outro e o que que acontece se por acaso ele travar e parar de produzir resultado. Ele volta, ele desce nos degraus, ele passa a ganhar menos. Então, clareza dos valores, do quanto cada pessoa ganha, do que ela precisa fazer para ganhar mais. Isso é o que traz bons vendedores, bons SDR, bons profissionais para o teu negócio e principalmente isso é o que mantém eles trabalhando na tua empresa. É clareza do quanto eles podem ganhar e estrutura para isso, beleza? Bom, até aqui a gente definiu a posição, entendeu o porquê é importante começar com uma posição de SDR. E no nosso próximo vídeo a gente vai estar fazendo o processo de seleção. Eu sei que provavelmente contratar vendedor vai ser um desafio para você. E é exatamente por isso que eu quero recomendar para você aqui a mesma plataforma que nós utilizamos, que é a Algra. Olha aqui na tela. Você vai acessar algra.com.br, o link está aqui na descrição. Só você vir aqui em Quero Contratar. E em seguida você vai preencher a sua vaga e anunciar. Ela vai gerar um link, você pode utilizar o LinkedIn, por exemplo, para divulgar essa vaga e conseguir bons candidatos. Mas lembra, o principal fator para trazer bons candidatos para o teu negócio, para essa vaga, é a vaga ser boa. Se a vaga não for boa, se não pagar bem, se não tiver clareza do quanto dá para ganhar, esquece, você não vai trazer bons candidatos, beleza? Então, claro, eu te encontro no nosso próximo vídeo para falar sobre recrutamento, ou melhor, para falar sobre seleção, como encontrar o candidato ideal para essa vaga.